Na minha vida, eu fui fazendo tudo aquilo que era esperado. Eu entrei na faculdade, eu logo entrei no estágio, comecei a trabalhar, entrei em grandes empresas, fui crescendo na minha carreira, assim como se é esperado na vida de um jovem. Ao longo desse caminho, eu tive um relacionamento abusivo, fingi que estava tudo bem, segui a minha vida, tive demissões traumáticas, passei por assédios morais, isso tudo achando que estava tudo bem. Até que eu conheci o meu marido, me mudei para São Paulo, entrei em outras empresas, fui demitida, tive uma demissão bem traumática e eu segui fingindo que estava tudo bem. Em 2015, quando eu já estava morando em São Paulo, algo começou a não fazer tanto sentido. Comecei com alguns questionamentos perguntando se a vida era realmente só isso. Será que a vida era realmente só pagar boletos? Mas de 2015 até 2020 eu segui na vida corrida como sempre era. E nessa correria toda eu não parava para avaliar como estava a minha vida, se realmente estava tudo bem. Se alguém me perguntasse, tá tudo bem? Eu sempre respondia, sim, tudo ótimo, tudo maravilhoso. E em 2020 nós entramos no meio da pandemia, né? Ficamos trancados em casa e naquele período eu todo final de semana bebia muito. Então eu bebia na sexta, no sábado, no domingo, às vezes no jantar e na hora do almoço. É, não percebia que aquilo ali poderia ser uma fuga. Em 2020 ficamos trancados em casa e com muito tempo sobrando. Naquele mesmo ano eu decidi que eu engravidaria, porque na minha vida era tudo muito planejado, muito organizado. Então eu tinha decidido junto com meu marido que nós engravidaríamos naquele ano. E mesmo no meio da pandemia, a gente manteve essa decisão. E logo que eu decidi engravidar, eu no mês seguinte estava grávida. E estava feliz e realizada, mesmo diante de tanto medo, tanta incerteza, eu estava muito feliz em estar realizando aquele sonho. Eu não estava no cargo que eu esperava, eu não estava com o salário que eu esperava, mas eu estava realizando um grande sonho de vida. Com 28 semanas, eu comecei a ter algumas intercorrências na minha gravidez, a minha filha começou a ter um crescimento é, abaixo do esperado para a idade gestacional que eu estava, e a gente precisou ficar acompanhando mais de perto. Descobrimos que ela tinha uma má formação e que ela provavelmente nasceria prematura. É, eu fiquei na negação, né, daquela situação, eu achava que não, que era só um erro médico, que eu ia conseguir chegar até o fim da gestação, mas com 32 semanas e com 1,3 kg ela precisou nascer. E a minha primeira expectativa foi quebrada, porque quando eu descobri a minha gravidez, eu logo marquei as minhas férias diante da data prevista do parto para conseguir me preparar para o nascimento dela. Só que ela antecipou 2 meses, então todo o meu planejamento caiu por terra. Ela foi para a UTI e por lá precisou fazer com uma cirurgia com 2 dias de vida por conta dessa malformação que a gente tinha descoberto na minha barriga e precisou ficar, né, na UTI ali por 36 dias. Nesse meio do caminho, a minha médica tinha feito uma biópsia no dia do meu parto, né, no meu parto de emergência, de um pólipo que eu estava no colo do útero e que tinha crescido de tamanho muito rápido durante a minha gravidez. E para minha surpresa, eu tive um grande baque, que foi eu estava com câncer no colo do útero. Aquilo ali abriu um clarão, eu já estava passando por é, uma grande dor que era estar com a minha filha na UTI, passando por, né, precisando de muita atenção, e eu precisei tirar um pouco da atenção dela e colocar para mim. O que eu não entendi, né, durante todo aquele processo é que eu realmente precisava olhar para mim. Eu fiz tudo o que eu precisava fazer, mas de uma maneira muito prática e muito objetiva, porque eu queria resolver o problema. E eu tirei o foco dela, olhei para mim, eu fiz o tratamento que eu tinha que fazer, eu fiz a cirurgia de retirada do útero, mas eu não fiz as mudanças que eu precisava fazer. Quando a minha filha saiu do hospital, a gente foi para casa, seguimos a vida normal, depois que eu terminei também o meu tratamento, alguns meses depois, eu voltei a trabalhar e a vida seguiu como era, mas ela seguiu exatamente como era. Eu continuei muito estressada, eu continuei com os mesmos hábitos que eu tinha antes, eu continuei bebendo todos os finais de semana, só que além de tudo que eu tinha na minha vida antes, eu adicionei outras duas
grandes coisas na minha vida. Uma, a maternidade, e a outra, a chancela de ser paciente oncológica. Então, eu, né, fiquei ali cuidando da minha filha e também acompanhando a minha saúde mais de perto por conta desse primeiro diagnóstico que eu tive e que nunca tinha me passado na cabeça de que algo poderia acontecer. Mas 1 ano e meio depois, eu descubro uma metástase no pulmão. E quando eu descobri essa metástase, no dia que eu tive essa notícia da médica, eu entendi que eu precisava mudar. Ali me surgiu um clarão e falou, você precisa fazer algo diferente. E eu comecei já logo de imediato a trabalhar 4 grandes pilares na minha vida. O primeiro deles foi a alimentação. Eu logo marquei uma consulta com a minha nutricionista para realmente mudar o meu estilo de vida, minha alimentação. E eu fiz isso mesmo sendo dezembro, era dezembro de 2022, uma época bem complexa, mas eu sabia que eu precisava fazer aquilo ali, me preparar para o tratamento que viria em janeiro. Então, a alimentação foi algo que mudou muito na minha vida. O segundo pilar foi atividade física. Eu precisava trabalhar o meu corpo, eu precisava me fortalecer. E isso não só para o tratamento, mas para a minha vida. E os outros 2 pilares foram o meu lado emocional, olhar para as minhas emoções e tirar tudo aquilo que eu deixei ao longo da vida embaixo do tapete para entender o que estava impactando na minha vida. E o 4º pilar foi a minha conexão espiritual. Esses foram os 4 pilares que eu precisei trabalhar e que realmente começaram a fazer a transformação na minha vida. Eu passei por todo o tratamento, eu comecei a compartilhar a minha jornada nas redes e a minha forma de comunicar e ajudar outras pessoas também ia me ajudando e me curando. Precisei mergulhar muito fundo, muito dentro de mim para conseguir achar as respostas que eu realmente precisava para superar tudo aquilo que eu estava vivendo. E eu saí com um método que me ajudou a transformar a minha vida e que hoje eu levo para a vida de outras mulheres e de outras pessoas, mas principalmente mulheres que são hoje sobrecarregadas e que estão passando por um processo muito difícil de muitas vezes se anular para poder ajudar tudo e todos que estão à sua volta. Foram 6 pilares que me ajudaram a transformar a minha vida e que hoje eu levo isso para a vida de outras pessoas. O primeiro deles é a aceitação. A gente aceitar a situação que a gente está vivendo antecipa a gente de ficar negando. Então, quando a gente aceita, a gente entende o que a gente está vivendo e a partir do momento que a gente aceita, a gente consegue fazer algo para mudar. O segundo pilar foi o abandonar dores do passado. Tem várias crenças, várias coisas que a gente traz ao longo da nossa vida e que geram uma grande dor e a gente se limita muito por coisas que botaram na nossa cabeça de que a gente acreditou em algum momento da nossa vida e que até hoje impactam, mesmo que a gente não tenha consciência de que estão impactando. O terceiro pilar é o amor próprio. É a gente olhar pra gente com carinho, com leveza, é se priorizar, é aprender a dar limite a coisas que estão impactando a nossa vida e que a gente nunca percebeu. Às vezes a gente não entende qual é o nosso limite até a gente passar dele e aí sim parar e reavaliar a nossa vida. O 4º pilar foi a autorresponsabilidade. Assumir a minha vida, assumir que eu era responsável a ter me levado até aquele estágio e que eu também era responsável de me fazer sair dali. O 5º pilar é o acreditar, é entender que nada do que eu estava passando era à toa. Era algo que eu precisava realmente passar para ter uma evolução na minha vida e que eu precisava entender que o que eu estava passando era para me ensinar, não para fazer algo pior comigo. E o último pilar é se aprofundar na fé, é acreditar na nossa força interna e na nossa capacidade de superar toda e qualquer situação da nossa vida. Esses são os 6 A's de transformação que transformaram a minha vida e que hoje eu levo para outras pessoas para poderem transformar também as suas vidas. Mas hoje, o que eu preciso dizer e deixar de recado aqui é: não fuja da dor, encare ela de frente. Ela não veio para te matar, ela veio para te ensinar. Quanto mais você olha de frente e encara, mais você consegue entender o quanto a sua vida é preciosa e o quanto você está aqui para evoluir. Todos nós viemos com um projeto de vida e a gente precisa encarar de frente aquilo que está acontecendo. Quanto mais a gente foge, mais dor a gente sente e menos a gente consegue sair do lugar. E essa dor vai ficando cada vez mais forte e às vezes o nosso corpo precisa pedir ajuda porque a gente não teve coragem de olhar para aquilo que a gente precisava.